Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba, e a você que está no Facebook e no YouTube, né, acompanhando o nosso canal TV Cidade de Taubaté, também aquele nosso agradecimento especial de sempre, né? Nosso programa é feito por você e para você, procurando trazer sempre assuntos que possam te orientar de alguma forma. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017. Um abraço aos profissionais dentistas, né, da nossa cidade, do nosso Brasil. E, segundo informações, os dentistas brasileiros são um dos melhores profissionais do mundo, né? Ao ponto aí de alguns países até querer proibir a entrada deles pela qualidade do trabalho dos dentistas. Então, um abraço a todos. E também hoje é o dia do sapateiro, né? É uma profissão aí que está cada vez mais escassa, mas ainda existe muita gente que conserta sapato, né? Como eu até brinquei com o Jefferson Melo hoje, né? Qual é a semelhança que tem o dentista e o sapateiro? Os dois cuidam de boca, né? Então, quando o sapato abre a boca, lá vai o sapateiro consertar. E é uma boa opção para quem às vezes está sem dinheiro para comprar um sapato novo, né? E realmente está caro, principalmente com um sapato de boa qualidade, mas o sapateiro ainda consegue fazer o trabalho bonitinho e dar mais vida ao seu tão querido calçado, né? Um abraço a todos vocês. Falando de orientação no nosso programa das 6, hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Marcos Paulo Nancy, ele que é médico, ele é neurointensivista e vai bater um papo com a gente, te orientar a respeito de dois assuntos da nossa saúde, né? Um é o AVC e o outro é o mal de Parkinson. Mas antes da gente conversar, da gente entrar no bate-papo, eu quero aquele boa noite, doutor. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço o convite da André, da TV Cidade, para poder estar aqui conversando com todos vocês e explicando e tirando dúvidas a respeito de duas doenças neurológicas muito importantes, bastante prevalentes e que pouco a gente sabe, a população tem informação a respeito disso. Ambas as doenças ainda existe um mito que é de uma determinada faixa etária, uma faixa etária mais elevada, mas isso, em alguns casos, a gente, quando começa a acompanhar, percebe que não, né? Puxa, infelizmente, tanto o AVC, que é o acidente vascular encefálico, quanto a doença de Parkinson, eles podem acometer pessoas de qualquer idade. É claro, é mais comum tanto o AVC quanto o Parkinson acontecer em pessoas acima dos 50 anos, mas infelizmente a gente tem visto cada vez mais casos, sobretudo de AVC em pessoas mais jovens, sobretudo mulheres mais jovens, por causa de uma série de mudanças de hábito de vida e infelizmente o uso de tabaco e até mesmo de anticoncepcional. E algumas vezes, por causa de problemas congênitos ou até mesmo de alterações de coagulação sanguínea, o AVC pode acontecer em crianças. Então não é uma doença restrita à faixa de idade dos idosos. O Parkinson também. Existem pessoas dos seus 40, 35 anos que infelizmente começam a desenvolver sintomas da doença de Parkinson. Então vamos lá, dividir em duas partes, né? Não sou médico, mas vou analisar separadamente, né? Como se fosse um especialista. Você já deu uma introdução a respeito do que é o AVC, né? O AVC é o que popularmente as pessoas conhecem como infarto, como derrame. Qual que é a diferença ou está dentro dessa característica? Legal. O AVC é o acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico. Ele pode acontecer, ele pode ser de dois tipos. Um tipo é aquele onde acontece a falta de sangue em uma determinada região do cérebro. Então, a gente diz que há um infarto de uma região cerebral. Ele pode ser também hemorrágico, onde acontece o extravasamento, ou seja, a ruptura de um vaso sanguíneo, e por causa dessa ruptura o sangue extravasa para determinadas regiões do cérebro, e a partir disso, seja da falta do sangue
ou do extravasamento do sangue para uma região fora dos vasos sanguíneos, os sintomas acontecem. Muitas vezes a gente diz infarto e a gente logo remete a pensar em alguma alteração cardiológica, mas toda a região do corpo onde há uma falta de sangue, a gente diz que aquela região infartou. Então a gente tem o infarto do miocárdio, que é o infarto popularmente conhecido, mas o AVC também é um infarto, mas um infarto de uma região do cérebro, uma área isquêmica, o AVC isquêmico, é uma área onde há falta de sangue em alguma região cerebral. É também o popular aneurisma ou não? Já é uma outra situação? O aneurisma, ele é um subtipo de AVC. Então, a gente tem diversos tipos. Então, vamos pensar, a gente tem o AVC isquêmico, e esse AVC isquêmico ele acontece porque há um entupimento de alguma veia, de alguma artéria que leva sangue para a cabeça. Então, a gente tem um AVC isquêmico nessas ocasiões. Agora, o AVC hemorrágico, ele acontece quando há ruptura de algum vaso sanguíneo. E o aneurisma é uma fragilidade de um vaso sanguíneo, e esse aneurisma leva a uma propensão maior para que haja a ruptura de um vaso intracraniano. Então, quando há essa ruptura, quando há a ruptura do aneurisma, a gente tem o que a gente chama de uma hemorragia subaracnoide, que é um tipo de AVC também. O AVC tem estágio, por exemplo, a gente ouve também as pessoas falarem, fulano teve um infarto fulminante, morreu, não teve jeito. Ele tem estágios? Sem dúvida. Isso depende do tipo e do tamanho do vaso que é acometido. Então, a gente tem basicamente 4 grandes vasos que levam sangue para dentro da cabeça. A gente tem uma carótida do lado direito e uma carótida do lado esquerdo. A gente tem uma artéria vertebral do lado direito e uma artéria vertebral do lado esquerdo. Como esses vasos eles são vasos muito importantes, com um fluxo de sangue muito grande, se há o entupimento de algum desses vasos e há a obstrução do fluxo de sangue, a partir daí, praticamente todo um hemisfério cerebral, todo um lado do cérebro vai ser acometido. Nesse caso, a gente tem um AVC, uma isquemia muito intensa. E não raramente esses pacientes eles entram em coma e uma sobrevida muito difícil. Se é que a gente poderia igualar isso a um infarto fulminante. Agora, se a gente tiver, por exemplo, uma obstrução de uma veia muito periférica, muito na região distal do cérebro, como a gente fala, a área de repercussão vai ser uma área pequena. E aí, nesses casos, há uma discreta alteração de alguma atividade fisiológica, de algum movimento ou de alguma sensibilidade, e muitas vezes as sequelas são mínimas. Então, existe sim essa variação. Quanto maior o tamanho do vaso acometido, quanto maior o tamanho da artéria acometida, maior serão os sintomas. E pior será o prognóstico e pior será a evolução desse paciente. Como que a pessoa consegue identificar que está tendo um AVC, ou que a gente consegue identificar que uma pessoa está tendo AVC? Muito importante essa tua pergunta, André. Ainda os sintomas do AVC são muito negligenciados pela população e pela classe médica. Por isso é muito importante esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Qualquer alteração súbita de força que a gente tenha, que o organismo da gente seja acometido, quer seja em braço, quer seja em perna, quer seja em face. Essa alteração súbita de motricidade, de força, pode se traduzir como uma alteração em um AVC. Então, não é raro a gente avaliar um paciente quando chega com uma suspeita, pedir para o paciente sorrir, porque quando o paciente faz esse movimento de sorriso, ele não consegue movimentar um dos lados da boca e a gente já tem uma suspeita forte de um AVC. Ou então, pede para o paciente elevar os braços, e quando eleva os braços, um dos braços cai pela perda de força. Então, se você que está me assistindo agora, presenciar alguém, parente, conhecido, ou até mesmo alguém que esteja tendo um problema na rua e perceber que esteja acontecendo alguma dessas coisas, isso é uma emergência médica. Isso é algo que a gente tem que correr com o socorro, porque o tempo para que a gente tenha o tratamento do AVC é um tempo muito curto. O intervalo de tempo para que a gente tenha um sucesso no tratamento é muito pequeno. Então, o quanto antes a gente perceba esses sintomas e a gente dê o tratamento adequado, melhor para o paciente.
É claro que existem outros subtipos de AVC que são mais raros, mas o grande protótipo, se é que a gente assim pode chamar, de um paciente que está tendo um AVC é a perda súbita de força. A partir da identificação, né, da situação, a pessoa chegou lá no hospital, como que deve ser feito o tratamento? A gente pode dividir o tratamento, aí sim pensando primeiramente no AVC isquêmico. Os sintomas, basicamente, que a gente pode reconhecer de um AVC isquêmico são esses que eu comentei. Só voltando uma coisa que eu acho também importante a gente colocar, no AVC hemorrágico, normalmente acontece uma dor de cabeça muito intensa. Então, é aquela pessoa que está bem, nunca teve nada, e de repente tem uma dor de cabeça de extrema intensidade. A gente costuma muitas vezes colocar, é a pior dor de cabeça que a pessoa já sentiu na vida. Então, isso também é um outro sinal de alerta. Só para tranquilizar, obviamente, não é aquela dor de cabeça mais leve, aquela dor de cabeça que de repente eu tomo um analgésico e a dor de cabeça melhora. Não. É aquela dor de cabeça de extrema intensidade, que nada que eu faça melhore essa dor de cabeça. Isso também é um sinal de alerta. Isso muitas vezes leva a gente a pensar numa hemorragia, num AVC hemorrágico. Nesses casos específicos, é correto aquele também conhecimento popular de que se a pessoa tiver tendo uma dor de cabeça muito forte, com provável suspeita aí de um AVC, colocar uma aspirina embaixo da língua? Não podemos fazer isso, porque, vamos pensar, o mais comum de acontecer é o AVC isquêmico. Se a gente estiver frente a um AVC isquêmico, que é aquele AVC por falta de sangue, e a gente colocar a aspirina embaixo da língua, ótimo, a gente vai estar propiciando uma melhora no tratamento. Mas se por outro lado a gente estiver frente a um AVC hemorrágico, vazou sangue, rompeu um vaso, eu coloco uma aspirina embaixo da língua, eu vou afinar o sangue, e aquele vaso que está sangrando vai sangrar ainda mais. E a gente só consegue fazer essa distinção entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico depois que é feita uma tomografia. Então é só após a realização da tomografia que mesmo o paciente no hospital a gente consegue fazer a aspirina, fazer o popular AS. Então não, infelizmente não, por caso de AVC não podemos fazer isso. Diferente por um caso de infarto. A pessoa que está com dor no peito e há suspeita do infarto, o quanto antes colocar a aspirina embaixo da língua, melhor é para o paciente, mas nos casos de AVC não podemos fazer. Correu para o hospital, a pergunta que eu fiz para você, então, a respeito do tratamento, como que deve ser feito, o tratamento dentro do hospital e depois que a pessoa sai do hospital. Sem dúvida. Aí a gente pode até dialogar um pouquinho mais a respeito do tratamento, que a gente tem que separar algumas coisas. Com certeza o tratamento só pode ser feito intra-hospitalar, a gente não pode tomar nenhuma atitude pré-hospitalar. Assim que o paciente chega com uma suspeita de AVC, são colhidos uma série de exames para a gente observar como é que está o organismo como um todo, como é que é o funcionamento desse organismo, para a gente ver como é que está a coagulação do sangue, ou seja, para ver se o sangue está muito fino ou se o sangue está muito grosso, popularmente falando, e a partir daí fazemos uma tomografia. Quando é feita a tomografia, dividimos os dois grandes grupos, se tem a hemorragia ou se teve a isquemia, e a partir daí o tratamento é diferente de um caso para o outro. Um AVC, quando tem hemorragia, um AVC hemorrágico, como a gente fala, muitas vezes o tratamento desse paciente é cirúrgico. Por que cirúrgico? Para tirar o sangue que vazou. Aquele sangue, quando o sangue está dentro do vaso sanguíneo, quando está dentro da artéria, quando está dentro da veia, o sangue ele é extremamente benéfico, é fundamental para o organismo. Agora, quando esse sangue sai do vaso, ele vaza, ele extravasa, ele rompe esse vaso, ele faz mal. E muitas vezes ele propicia um aumento da pressão dentro da cabeça. E esse aumento da pressão dentro da cabeça é uma urgência, uma emergência médica que precisa ser levado para a cirurgia, e aí o neurocirurgião entra em ação. Nos casos de AVC isquêmico, a gente tem algumas etapas que a gente precisa cumprir. A primeira etapa, e por isso eu falei agora há pouco, que o tempo é fundamental. Essa primeira etapa nós temos 4h30, desde que os sintomas começaram até que a gente inicia o tratamento. É um medicamento específico que a gente chama de trombolítico. Por que isso? O que seria esse trombolítico? A veia, a artéria,
que está levando o sangue para uma determinada região do cérebro, ela está entupida. E ela está entupida por um trombo. Esse trombolítico nada mais é que uma medicação que consegue dissolver esse trombo, consegue fazer com que esse trombo desapareça. E com isso a gente faz com que o sangue que estava obstruído consiga voltar a fluir e aquela região do cérebro que estava sofrendo por falta de sangue volte a funcionar. Mas, como eu falei agora há pouco, esse período de tempo é um período de tempo muito curto. São até 4h30 para a gente começar a fazer esse tratamento. Então, o quanto antes seja percebido os sintomas, o alerta na cabeça da população aconteça, surja aquele sinal vermelho, opa, é um possível AVC, corre para o pronto-socorro, é feita a tomografia na maior urgência e a gente consegue iniciar o tratamento. Então, essa janela de tempo é muito curta, só para ter uma ideia. No infarto, que a gente tocou agora há pouco, no infarto do miocárdio, que os sintomas são mais conhecidos, que a população está mais alerta, o tempo que a gente tem para começar esse tratamento é 12 horas. Então, são 3 vezes mais o tempo que a gente tem para começar o tratamento no AVC. Então, o quanto antes a população reconhecer o problema e correr com a pessoa para o hospital para que sejam iniciados os tratamentos, né, esses exames prévios que eu mencionei na tomografia e esse medicamento trombolítico, melhor. E aí a gente tem esse primeiro tratamento e um segundo tratamento que é adjuvante, ou seja, ele vem para ajudar nesse tratamento com o trombolítico, aí sim volta ao AS, que você comentou agora há pouco, algumas outras medicações que a gente tem para dissolver placas de colesterol, placas de gordura, que também levam a gente ter o AVC. E a gente começa também uma investigação do porquê que aconteceu. Não adianta só a gente saber, opa, a pessoa teve um AVC e tratamos o AVC. Não, precisamos saber a causa desse AVC, porque não é comum, não é incomum, infelizmente. A pessoa que tem um AVC agora pode desenvolver um segundo, um terceiro. Então a investigação da causa, do porquê que esse AVC aconteceu, é muito importante. Vamos lá, então, como evitar o AVC, para não chegar a esse momento em que você tem que entrar em ação? Sem dúvida, André, a prevenção é o melhor remédio. Infelizmente, como eu comentei agora há pouco, a mudança de alguns hábitos da população estão aumentando a incidência, está aumentando o número de pessoas com AVC. Então, o que acontece? Sedentarismo. Sedentarismo é um fator extremamente importante para aumentar o risco de AVC. Então, falta de exercício físico, essa falta de exercício físico associada à obesidade, aquela gordura abdominal que vai se desenvolvendo ao longo do tempo pela falta de exercício físico e também associado a má hábitos alimentares, isso facilita a formação do que a gente chama de colesterol ruim no organismo da gente. Esse colesterol ruim vai se depositando na parede dos vasos, isso vai fazendo com que o vaso vai ficando cada vez menor, até que chega um ponto que ele entupa. Outros fatores, além desses que eu comentei, é um fator que é um hábito que eu particularmente tenho como hábito horrível, que é o hábito de fumar. Infelizmente, as pessoas que fumam a nicotina e vários outros tóxicos que são inalados junto com a nicotina, eles promovem alteração na conformação da parede da artéria. E com o passar do tempo, a artéria ela vai ficando mais torta e mais fina. Associado a isso, ao depósito de gordura que muitas vezes acontece, faz com que o entupimento dessa artéria, desse vaso sanguíneo, fique muito mais fácil. Só um parênteses aqui, e vale a pena a gente mencionar. A pessoa que fuma tem uma propensão muito grande de desenvolver o chamado infarto, ou seja, a obstrução do fluxo de sangue para qualquer lugar do corpo, não só para o cérebro, mas para o coração, mas para os membros inferiores, para membros superiores. Então, fumar, infelizmente, é um hábito que a gente precisa considerar e começar a abandonar. Meu avô brincava comigo, com meus pais, que se nós tivéssemos nascidos para fumar, nós nasceríamos com uma chaminé em cima. Então, fumar não é um hábito normal, não é um hábito benéfico para o organismo da gente. Um detalhe importante, fumar e muitas vezes mascar a nicotina, a goma, também não é um hábito legal. Outro fator que também pode propiciar
o aumento do risco de AVC, e a gente precisa combater isso, é alteração de pressão arterial, é alteração do controle glicêmico, ou seja, pacientes com alteração de resistência à insulina, que é um pré-diabetes e até mesmo um quadro de diabetes. Isso também tem que ser controlado. Se a pessoa já desenvolveu o diabetes, o controle restrito do diabetes é muito importante. E a pessoa que é hipertensa precisa, obviamente, manter os níveis de pressão o mais baixo possíveis. Um outro fator que também ajuda a gente a evitar que o AVC aconteça, isso relacionado à mulher, é o fator do uso da pílula anticoncepcional. A gente sabe que a pílula anticoncepcional foi uma revolução para a mulher, deu uma liberdade muito grande para a mulher, mas infelizmente isso trouxe consequências, e a gente percebe essas consequências no risco de fatores que a gente chama de trombogênicos, ou seja, aumenta a chance de haver trombose. E uma dessas, que é trombose, que é o entupimento da veia e da artéria. E uma dessas tromboses é o AVC isquêmico. Então, controlar esses fatores, obesidade, sedentarismo, pessoa parar de fumar, controlar a pressão, controlar a diabetes, ter uma atividade física regular, isso tudo é importante para a gente fazer o que a gente chama de uma prevenção primária, evitar que o AVC aconteça. Porque como a gente conversou agora, a partir do momento que o AVC acontece, infelizmente, uma chance de sequela é muito grande, porque o tratamento é um tratamento difícil, a gente tem um tempo pequeno para que esse tratamento aconteça, e mesmo quando há o tratamento, o risco de acontecer sequela não é zerado. Então, não é infrequente o paciente chegar no tempo hábil no hospital, a gente iniciar o trombolítico e, infelizmente, esse paciente sai com alguma sequela. Então, a prevenção, isso é o fator primordial, evitar que aconteça o AVC. Mudando de assunto, né, mais na pasta da saúde, nós temos o mal de Parkinson, né? O que é o mal de Parkinson? Quais são as características dele? O Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Nós temos no sistema nervoso a região do mesencéfalo, que é uma região dentro do cérebro, uma área que se chama substância negra. Ela é substância negra porque quando a gente estuda ela é escura. E ela é escura justamente porque ela é rica num neurotransmissor que se chama dopamina. E é esse neurotransmissor dopamina que ele é fundamental para a coordenação dos movimentos. Então, quando eu faço os meus movimentos, eu tenho diversos órgãos do cérebro envolvidos nessa coordenação, mas passa pela dopamina. E o Parkinson ele acontece por uma destruição desses neurônios dopaminérgicos que a gente fala, que são neurônios que são ricos em dopamina nessa região da substância negra do mesencéfalo, e por essa destruição eu vou tendo prejuízo no controle, prejuízo no comando dos movimentos, na articulação dos movimentos. E aí onde surgem os sintomas da doença de Parkinson. Quais as causas que levam ao Parkinson? O Parkinson, por ser uma doença degenerativa, ela tem um componente envolvido com toxinas. Então, muitas vezes, a nossa alimentação propicia com que a gente entre em contato com toxinas. A alimentação industrializada da vida moderna, os fast foods da vida, isso levam a gente a entrar em contato com essas toxinas. E com o passar do tempo, essas toxinas podem se acumular no organismo da gente e fazer com que haja uma agressão a estes neurônios, nessa região da substância negra, e esses neurônios agredidos podem passar a ser destruídos. Então esse é um fator. Fatores externos que vão agredir o nosso organismo. Um outro fator também que está envolvido na gênese, no início da doença de Parkinson, é a pressão arterial. Porque muitas vezes, como a gente comentou agora, a pressão arterial mais alta, a pessoa que é hipertensa, pode levar à formação de pequenos infartos, pequenos AVCs. E esses AVCs, eles podem acometer o cérebro em qualquer lugar. Se eles acometerem essa região do mesencéfalo, na região da substância negra, vão destruir os neurônios. Então, um AVC, uma pessoa hipertensa, pode levar à doença de Parkinson. Um outro fator também são traumas crânioencefálicos. Mas não são traumas leves, de repente eu levantei, bati a cabeça no armário. Não é isso. São traumas grandes e traumas repetitivos. É o que a gente chama de Parkinson pugilístico.
Um exemplo muito conhecido, que todos já ouviram falar, é do Muhammad Ali. Ele desenvolveu o Parkinson pugilístico. Ele levou uma série de traumas, uma série de socos na região cefálica, na cabeça. Com o tempo isso foi destruindo as células da substância negra e ele desenvolveu, no final da idade, a doença de Parkinson. E o Parkinson também tem um componente genético. A gente sabe que tem algumas alterações em genes específicos, que levam à alteração do funcionamento, da regeneração dos neurônios e podem ocasionar a doença de Parkinson. E como que é feito o tratamento? O nosso país hoje, como que está a questão da evolução desse tratamento? Nós temos trabalhos desenvolvidos na área satisfatória, como está? Sim, sem dúvida. O tratamento da doença de Parkinson avançou grandemente nos últimos 40 anos. Um medicamento que revolucionou o tratamento e revolucionou a evolução da doença de Parkinson foi a levodopa. Eu recomendo, a respeito da levodopa, eu recomendo um filme que se chama Tempo de Despertar. É com Robin Williams e com Robert De Niro. É um filme muito interessante nesse respeito. Claro, o filme não trata exclusivamente da doença de Parkinson, mas ele trata do desenvolvimento da levodopa, como que se descobriu a levodopa, e ele mostra ao longo do filme pacientes que eram extremamente acometidos, que não tinham movimento algum, que muitas vezes mal conseguiam se movimentar, e a partir da introdução da levodopa eles passaram a ter uma vida normal. Então mostra como a levodopa revolucionou o tratamento da doença de Parkinson. E além da levodopa, que é um medicamento âncora, que é um medicamento fundamental para o tratamento da doença de Parkinson, a gente tem diversos outros medicamentos que auxiliam no tratamento. São medicamentos adjuvantes à levodopa. Por quê? Porque como a doença de Parkinson é uma falta de dopamina, a gente usa a levodopa justamente para repor a dopamina que o organismo está sofrendo, a dopamina que está faltando no organismo. Essa levodopa, falando de levodopa aqui, é um precursor, ou seja, é uma fórmula antes da dopamina. Quando a gente ingere esse comprimido de levodopa, esse comprimido ele é alterado dentro do organismo da gente, e dentro do organismo ele se transforma em dopamina. E essa dopamina consegue ativar aqueles neurônios que foram destruídos. Ela consegue ativar as conexões desses neurônios que foram perdidas. E o movimento do paciente ele retorna. Cabe dizer que não é o que o movimento vai retornar ao normal. Uma pessoa que tem a doença de Parkinson, ela consegue ter um tratamento, consegue ter uma melhora dos sintomas, mas a pessoa não vai voltar a ter movimentos normais, porque infelizmente tudo que a gente repõe no organismo da gente, a gente não consegue repor com a perfeição do organismo. Então um pouco de déficit motor ainda fica. E é nesse sentido que entram esses medicamentos adjuvantes, para tentar fazer com que esse tratamento mais fino, essa função mais fina da levodopa, haja no organismo e tender a ter uma melhora nos sintomas motores. Um outro fator também que eu acho interessante comentar, que a doença de Parkinson não são só sintomas motores. Outros sintomas que estão associados à doença de Parkinson são alterações de equilíbrio. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa com doença de Parkinson que tem dificuldade para se equilibrar. Quando a gente vê ela andando na rua e você vê ela andando ao longe, ela vai cambaleando de um lado para o outro. Por quê? Porque o equilíbrio também está alterado. Esse equilíbrio do organismo também é dependente da levodopa, da dopamina. Então, muitas vezes não é raro acontecer uma confusão da pessoa que ainda não foi diagnosticada com essa alteração de equilíbrio, com outros problemas, inclusive até pessoas acham que está bêbada, alguma coisa nesse sentido, porque tem essa alteração do equilíbrio. E leva também, infelizmente, a uma alteração de continência urinária, continência fecal. Por quê? Porque a motilidade de intestino, a motilidade de bexiga também está alterada por conta da falta de dopamina. Envolve também a questão da perda de memória? Sim, sim. A gente sabe, de uma maneira mais geral, que há a destruição de outras áreas do sistema nervoso,
o paciente que tem a doença de Parkinson, não só nessa região do mesencéfalo, da região da substância negra, mas outras áreas, inclusive áreas que a gente chama de córtex cerebral na região do hipocampo. Além dessa destruição, e mais importante talvez do que a destruição do próprio neurônio, é a perda da conexão que um neurônio tem com o outro. Porque, na verdade, os neurônios do nosso cérebro, eles não estão grudados, eles se comunicam entre si através de substâncias químicas, a dopamina é uma delas, e eles não se comunicam só um neurônio com o outro. Na verdade, um neurônio faz conexão com milhares, milhões de outros neurônios. E quando vai havendo perda dessas conexões, dessas sinapses, o funcionamento do neurônio, o funcionamento do cérebro como um todo, vai ficando prejudicado. E aí é onde entra a possibilidade de uma evolução dentro da doença de Parkinson para um quadro de perda de memória, para um quadro demencial. Duas coisas podem acontecer, dois fenômenos podem acontecer. A gente tem um tipo de demência que desde o início a pessoa tem sintomas como se fossem da doença de Parkinson e tem alteração de memória. Nesse caso, a gente não diz que a pessoa tem Parkinson, a gente diz que ela tem uma demência com sintomas da doença de Parkinson associado. É um nome diferente, a gente chama isso de demência por corpúsculos de Levy. É só um nome diferente, mas aí não é doença de Parkinson. Mas, na evolução da doença de Parkinson, a pessoa pode começar a ter alterações de memória. E, geralmente isso pode acontecer depois de um ano de evolução da doença de Parkinson. E aí a gente tem um quadro demencial associado à doença de Parkinson. Então é muito comum ver se aquele paciente tinha Parkinson, de repente ele tem Alzheimer. Não é que uma doença se transformou na outra. É, infelizmente, a evolução da doença de Parkinson que levou à alteração de memória, e aí esse é um caso de uma demência associada à doença de Parkinson. Nesse caso de uma demência associada à doença de Parkinson, como já muitas vezes é uma fase mais avançada, os tratamentos que a gente tem atualmente, seja a levodopa ou aqueles tratamentos adjuvantes que a gente comentou agora há pouco, pouco efeito eles têm. Eles podem ter um efeito na questão motora, na questão equilíbrio, mas nessa questão memória, nessa questão cognitiva que afeta o paciente com doença de Parkinson, os tratamentos são pouco efetivos. Pouco também a gente pode fazer a transformação do tratamento que a gente teria para a doença de Alzheimer, jogar para o paciente com uma demência associada à doença de Parkinson. São pouco efetivos também. Então, infelizmente, nesse caso, quando há o desenvolvimento da perda de memória na doença de Parkinson, pouco a gente pode fazer. E aí, só adiantando um pouco o nosso bate-papo, é importante vocês que estão nos vendo e que porventura estejam, infelizmente, desenvolvendo os sintomas da doença de Parkinson, estejam em tratamento da doença de Parkinson, que mantenham o cérebro extremamente ativo, que não se acomodem. Então estejam sempre lendo, estejam sempre tentando fazer atividades novas, quebra-cabeça, jogo de palavras, ler sempre livros, isso é muito importante. Vai aprender uma atividade nova. Então eu costumo dizer, minha vida inteira eu tive vontade de aprender a pintar. Poxa, você teve vontade de aprender a pintar, agora é mais do que hora. Vai aprender a ter uma segunda função. Eu quero aprender uma língua nova. Vai aprender uma língua nova. Por quê? Porque isso vai manter o cérebro ativo. E manter o cérebro ativo é uma das formas que a gente tem de tentar evitar essa progressão para esse quadro cognitivo, para essa perda de memória. Um outro fator que também é extremamente importante é o convívio social. Então, existe aquela tendência, infelizmente, na pessoa que tem a doença de Parkinson, por causa dos sintomas motores, a dificuldade que a pessoa tem em executar as tarefas do dia a dia, dessa pessoa se isolar. E esse isolamento a gente sabe que é extremamente prejudicial para a questão cognitiva. Então, infelizmente, tem os sintomas motores. Os medicamentos eles podem ajudar até um certo ponto, mas esse isolacionismo traz prejuízos ainda mais sérios. Então, ter o acompanhamento da sociedade, estar junto, em terceira idade, em eventos, em festas, isso é importante. Esse convívio social também é muito importante para quem desenvolve a doença de Parkinson. E para que a pessoa tenha a doença de Parkinson, tenha uma boa qualidade de vida, a família é fundamental.
Então, o papel da família é muito importante nessa hora, né? Porque tem muita gente que a gente quando percebe, às vezes, um amigo, um parente com mal de Parkinson, acaba se irritando, acaba ficando nervoso, né? A família, às vezes, como disse o Dr. Marcos, isola a pessoa. Não faça isso. Pelo contrário, traga ela para o convívio social e dê muito amor e dê muito carinho, né? Para poder a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Bom, doutor, nosso tempo está quase terminando. Eu gostaria que você deixasse aqui os contatos, o telefone. Você tem um consultório em Taubaté que inclusive orienta as pessoas, recebe as pessoas também para poder falar sobre os dois assuntos, não é? Sim, tem um consultório onde eu tenho aqui em Taubaté, ali na Avenida John Kennedy, número 1005, na Clínica Essenza, um lugar mais fácil de achar a gente. Se tiver alguma dúvida, se precisar de alguns tratamentos, se precisar trocar alguma ideia, estou à disposição para a gente poder trabalhar em conjunto. Endereço certinho? Na Avenida John Kennedy, número 1005. Tem site, tem telefone, o pessoal ligar para agendar a consulta, de repente, né? Sim. Tem o site da clínica, então se entrar no Google e digitar Clínica Essenza, consegue achar. Tem o telefone lá, é 3622-6290. Pode falar com a Jaqueline, com a Marcela, as secretárias, elas podem agendar uma consulta. E você também pode se orientar mais, né, através aí do site e ter mais informações. E a gente já vai agendar aqui para frente outra entrevista com o Dr. Marcos sobre a dengue, né? Sim. Vamos logo trazê-lo de volta para poder falar sobre esse mal também que atinge a nossa sociedade e não acaba nunca, né? Porque muitas vezes depende da sua iniciativa também de ajudar a combater esse famigerado mosquito. Dr. Marcos Nance também, né? Eu posso chamar o Marcos Paulo Nance, que a gente conhece. Também na época que a gente era mais novinho, já estamos com mais de 40. Muito obrigado em aceitar o nosso convite, orientar a nossa população a respeito desses dois assuntos importantíssimos. André, eu que agradeço a participação, o convite da universidade, eu agradeço estar aqui presente com todos vocês e espero poder ter orientado a todos nesses dois grandes temas na neurologia. Muito obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, né? Intervalo só para tomar uma água também, porque a água também é importante para a saúde. E daqui a pouco a gente vai entrevistar o Geraldo de Paula Santana Filho, o mestre Paizinho. Um intervalo rápido e já voltamos. Você já conhece o Shopping Popular de Taubaté? Ele foi inaugurado em agosto pela Prefeitura com mais de 130 lojas e grande variedade de produtos. Fica na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 1009, ao lado do Mercadão, e funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, e aos sábados e domingos, das 7 às 2 da tarde. Venha conhecer, você vai se surpreender. Cidade de Taubaté, orgulho de viver aqui. Olá, eu sou Maria Alice Campos, jornalista e pesquisadora na área de comunicação e direitos humanos. Nesse momento, estamos lançando no Brasil um livro que se chama Anões na Terra dos Gigantes, a comunicação comunitária televisiva no Brasil, em conjunto com o jornalista Mário Jefferson Leite Melo. Esse livro, que foi escrito entre 2014 e 2015, ele trata das nossas experiências à frente de propostas de políticas públicas para a comunicação comunitária e para a comunicação como um direito humano. Além disso, falamos também na publicação sobre questões que ocorreram durante os últimos anos dentro da comunicação comunitária, inclusive políticas de exclusão. O livro ele aborda questões de publicidade, comunicação comunitária, questões legais, de legislação, a diferença entre a televisão comunitária e a rádio comunitária. Nós fazemos um enquadramento sobre todos os aspectos que ao longo dos últimos anos nós tivemos dificuldades e tivemos também que enfrentar isso junto a alguns representantes de governo e também a pessoas que não entendiam o que é comunicação comunitária,
que ela é diferente da comunicação empresarial e que, acima de tudo, ela é a garantia de um direito fundamental, um direito constitucional, um direito humano, que é o exercício do direito à liberdade de expressão. Se você entrar nesse site que está aparecendo aqui embaixo da tela, você vai poder acessar o prefácio do livro e mais a apresentação, que é feito pela professora doutora Cosete Castro, da Universidade Católica de Brasília. A vocês eu desejo uma boa leitura. No programa das 6 desta quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017, né? E a gente estava falando aqui nos bastidores que agora a gente vai entrevistar o mestre Paizinho, um homem que vende saúde porque ele não para, né? E esse fim de semana, a Companhia de Moçambique, Unidos a São Benedito do Parque Bandeirantes, completou 70 anos. Então, hoje não vou dar boa noite, vou dar parabéns, mestre. Eu estou muito feliz em poder estar aqui, né? E poder contar um pouco sobre a nossa trajetória. Bom, vamos lá. Como começou essa trajetória da Companhia de Moçambique? Foi em 1947? Isso, em 1947. Mas antes de 47, o meu avô, Francisco Tomé, ele morava no bairro da Vila Santa Fé, ele já fazia o Moçambique. E aí, com a mudança de bairro, em 1947, o paizão ele deu continuidade. Mas daí ele passou a se chamar Companhia de Moçambique, Unidos a São Benedito do Parque Bandeirantes. Mas antes do paizão, o avô já fazia. Muito bacana. Para quem não sabe, o Parque Bandeirantes, tem gente que ainda não conhece o Parque Bandeirantes de Taubaté. O Parque Bandeirantes é o parque da companhia, né? Mas é a região do Parque Aeroporto, né? É bem grande ali Isso. O bairro. Quer dizer que vocês foram os primeiros moradores ali da região, né? Ali a gente fomos ali os primeiros moradores, né? E foi então, na época de que o Moçambique é do meu paizão e dançava com os pés no chão, por causa que daí eles tinham assim um histórico muito forte, e que quando se dançava com os pés no chão, eu sentia a energia que vinha da terra. Olha só. E você já naquela época na barriga da mãezinha? E já estava no ritmo da batida, esperando a hora para poder assumir e participar dessa rica história que é a dança do Moçambique. O que é o Moçambique? Qual é a essência do Moçambique? Então, o Moçambique é uma cultura africana, e os primeiros grupos do Moçambique surgiu por volta do ano 1646. E conta-se uma história de que um pesquisador austríaco chamado William John Thomas, e por volta do século XVIII aproximadamente, né, ele passava por uma cidade europeia, e lá ele viu diversas pessoas fazendo a sua cultura. Aí esse pesquisador descreveu da maneira dele, o povo tentando expressar a sua sabedoria através da arte, e que se chamaria folclore. E aí então, o folclore ele só foi, aí então, e no ano de 1848, esse pesquisador escreveu para o jornal da época, que era um jornal muito famoso, Longstein, com 201 páginas, sobre o que ele presenciou, e que tudo o que ele descreveu e que fosse divulgado para as futuras gerações. Mas aqui no Brasil, isso foi oficializado no dia 22 de agosto, no ano de 1965, pelo Decreto-Lei 10.747, no governo Humberto Castelo Branco. Precisou um militar oficializar um patrimônio da cultura popular. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, né? Por que demorou tanto tempo assim para o Brasil reconhecer, mestre? Então, no meu modo de pensar, ainda demorou, e porque então o povo brasileiro entendia aquilo e como um entretenimento. Mas daí, quando eles foram mais a fundo e pesquisando que o povo estava
e passando de geração em geração, para poder ir mostrar o que foi passado com muita dificuldade e com muita luta. Essa cultura, aí o Brasil começou a ter um sentido diferente, abrir espaço para que o Moçambique e as culturas africanas fossem e ganhando espaço e para poder chegar até os nossos dias de hoje. Quer dizer, além da dança, envolve muito mais coisas no Moçambique, né? Isso. Quais são os principais elementos do Moçambique? Então, os principais elementos do Moçambique, e a gente vem então com o estandarte, né? E que o estandarte de São Benedito e da Nossa Senhora da Aparecida. O estandarte é vermelho, é São Benedito, a cor ela simboliza o amor e a fraternidade. E se a gente não tiver o amor pelo que faz, tudo fica sem sentido. E presta a homenagem a São Benedito, o santo cozinheiro. E o estandarte é da Nossa Senhora Aparecida, a cor azul, está simbolizando o manto de Nossa Senhora, e que a verdadeira sabedoria ela vem do céu, emanada pelos anjos de Deus. Os cânticos, mestre, eles dizem que significado, que mensagem os cânticos procuram passar? Então, e cada um dos cantos, e porque é quando o mestre ele está cantando, ele está em sintonia com Deus. E quando a gente está em sintonia com Deus, Pai, o nosso Criador, então aquela mensagem, ela tem que... Então, no momento que o mestre ele está cantando, aquela mensagem ela vai fazer sentido na vida de alguém. Porque quando a gente estamos cantando, a gente está em missão. E muitas vezes o mestre ele improvisa. E aí até os moçambiqueiros ele fica assim, admirado. Mas é que quando o mestre ele está em missão, ele é intuído. Ele está cantando, a missão vem e passa pelo mestre, e alguém vai estar precisando daquela mensagem. Aí aquela mensagem ela vem em forma de cântico. Um grupo de Moçambique, como é a Companhia do Parque Bandeirante, ele é um grupo folclórico, parafolclórico, é um grupo como você falou, que antigamente pensava de entretenimento só. Como que ela é classificada? Então, o grupo nosso é considerado como um grupo de tradição raiz, porque a gente ainda, embora algumas mudanças, né, e com o calçado e as vestimentas, mas a gente mantém a tradição raiz. O que foi passado de pai para filho através da oralidade, que é uma faculdade que a gente valoriza muito e que não se encontra em livros e nas redes sociais não encontra o que foi passado de pai para filho, e porque foi passado com muito amor, carinho e dedicação, e foi passado do coração e da alma. O que é preciso para uma pessoa que quer integrar o grupo ter? Então, a primeira parte, ela tem que ter um compromisso, porque o Moçambique, ele é um compromisso. Não é assim, então, que a pessoa vem, aí ela fala, eu não quero participar mais, então a pessoa tem que vir e ter como um compromisso. E tem que ter muita responsabilidade. E porque quando a gente está dançando um Moçambique, a gente está em sintonia com a origem de que já participou há milhões de anos. Então, e a gente tocou um tambor aqui, a África já se manifesta, e porque a gente está prestando uma sintonia ao povo africano através dos toques, dos tambores. Então, e quando o mestre ele está cantando, a sintonia dele está em São Benedito e a Nossa Senhora, e os ecos e são percebidos através do país da África, Angola e Congo, porque quando a gente está dançando um Moçambique, a gente está prestando um respeito, e está prestando um respeito aos povos e de africano, e que lutou, e passou gerações e muitos povos, e travaram e muita luta e muita guerra para poder fazer com que as culturas chegassem aos nossos dias de hoje. Então, quando um mestre ele está cantando, ele pede para que as pessoas tenham muito respeito, e as pessoas que querem participar, o mestre fala, o Moçambique é uma escola, mas você tem que vir com o coração aberto para aprender, e o mestre ele vai estar com o coração aberto também para ensinar. Mestre, a população em si tem entendimento de toda essa força no Moçambique? E em relação ao preconceito, como que está a situação? Então, ainda, e muitas vezes, as pessoas procuram mesmo o meu paizinho, e porque toda a história do Moçambique ela é baseada num fundamento, e que ainda muito mestre ainda precisa conhecer o fundamento. O fundamento do Moçambique é poder o mestre mentalizar que ele está pisando com os pés no chão, sentindo a energia que está vindo da terra,
passando pelo seu corpo, passando pelo seu coração, e ele poder emanar essa energia para cada um dos seus moçambiqueiros. E no momento que ele está sentindo essa energia, a Mãe África está em festa, o povo do Congo, Angola e Moçambique. Então, é uma troca de energia. O mestre, ele está aqui, mas ele está, a sua fé está tramitando pela África, Angola, o Congo e o Moçambique. Então, a gente está aqui ao mesmo instante a gente está lá. E porque é uma troca de energia, é uma viagem que a gente vai e busca a energia e consegue trazer, se fortalecer e transmitir ao próximo. Então, isso é o fundamento do Moçambique. É mentalizar que está pisando com os pés no chão, sentindo a energia que vem da terra. Porque São Benedito, quando ele passava e por algumas cidades africanas, e o povo, ele falava, e que prestar homenagem, sim, dançando com os pés no chão, porque a terra por onde São Benedito passa, ela é sagrada, e a gente tem que absorver essa energia que vem da terra. E quando a gente mentaliza os pés no chão, o mestre ele está fortalecido, ele pode ter a certeza de que ali ele vai ser intuído e com muita musicalidade, e quando ele está cantando músicas vindo da sua intuição, e para alguma cidade, ou até mesmo algum estado, essa música ela vai estar fazendo sentido. Em sentido de transformação, de cura, em sentido de transformação familiar, de união, ou até mesmo em sentido de saúde. Bacana. A companhia, nesse tempo todo, 70 anos, aumentou, né? Isso. As atividades. Não só o Moçambique hoje desenvolve, né? O senhor também, junto com o grupo, desenvolveu outras ações culturais. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Então, hoje eu falo muito, porque é quando eu dançava ao lado do meu paizão, 1,98 m tinha que olhar para o alto. Hoje eu entendo que toda a sabedoria ela vem do alto, e o meu saudoso paizão, ele falava que o Moçambique era uma escola. E só foi com o tempo que eu fui entender. Que eu fui compreender, porque o Moçambique é uma escola. Aí quando eu fui para a escola, que é para poder estar desenvolvendo o trabalho de Moçambique e voltado sobre a importância dos alunos dentro das escolas, os valores culturais e educacionais, e lá eu entendi, porque quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. E tudo começou na escola Ernesto em 2002, e esse ano o projeto Mestre Paizinho não está completando 15 anos de caminhada. E nesses 15 anos, graças a Deus, conseguimos atingir 50 escolas municipais, 50 creches, 25 escolas da rede pública e 3 escolas de educação especiais, 8 faculdades e uma fundação casa. Hoje o nome de Mestre Paizinho se tornou conhecido por mais de 100 mil alunos só na cidade de Taubaté. E fora Taubaté, outras cidades vizinhas, né? Fora Taubaté, outra cidade. E que nem o Moçambique é do Mestre Paizão, e trouxe muitos reconhecimentos para a querida cidade de Taubaté. Muitas pessoas eu não sabia, mas hoje é um momento muito importante que eu quero compartilhar e para os nossos telespectadores que estão acompanhando a TV Cidade. E o Moçambique do Parque Bandeirantes, ele trouxe muito reconhecimento valioso para a cidade de Taubaté. No ano de 2004, o Mestre Paizinho ele participou no Revelando São Paulo e trazendo o primeiro título como o primeiro rei Congo na história cultural da cidade de Taubaté. É por isso que o senhor está aí com a indumentária, né? Isso. E aí, em 2006, o Mestre Paizinho ele levou o nome da cidade de Taubaté a ser reconhecido em Brasília no primeiro encontro sul-americano da cultura popular que aconteceu em Brasília, e onde teve a participação de 18 países. E lá estava o Mestre Paizinho representando um pedacinho da cidade de Taubaté e levando o nome do Moçambique do Parque Bandeirantes e levando o nome que a cidade de Taubaté é uma cidade cultural. Enquanto existe o mestre, independente de apoio, mas enquanto existir mestre que tem vontade de fazer e não mede esforços e não tem medo da dificuldade, e pelo contrário, aprende com a dificuldade, e a cidade de Taubaté, ela será sempre uma cidade cultural. E no ano de
2008 e 2009, o mestre Paizinho levou o nome da cidade de Taubaté a ser conhecida no primeiro e segundo encontro nacional de Mocambos, e que aconteceu na cidade de Campinas, na Casa de Cultura Tainã, em Campinas. E lá teve mestre de todas as regiões do Brasil. E lá estava o mestre Paizinho representando a região sudeste, o estado de São Paulo, e falando sobre a cidade de Taubaté, e falando sobre a sua trajetória, e que o Moçambique, e que a gente pode ir mais além, e que a gente não e se a gente focar só no conceito de religiosidade, é muito lindo, é maravilhoso, mas se a gente se aprofundar e ter a grande convicção que o Moçambique é um algo a mais, e que da dança do Moçambique a gente pode levar o ensino para as escolas, e que a lei do Moçambique e se transformar no grande leque, e ir lá na escola, e quando abriu esse leque, o tema é Moçambique, o mestre Paizinho, ele viu e que foi possível e levar a dança da catira, do bumba meu boi, da congada, a dança da fita, folia de reis, folia do divino e caiapós. Então o Moçambique é um leque, e se a gente abrir esse leque, a gente vê que é possível, mas tudo está no coração. Mas quando a gente deixa o coração falar e a alma ser radiante de tudo que está presente no coração, a gente pode ter certeza de que a gente não consegue mudar o mundo, mas vai estar deixando a sua partilha. E essa partilha ocorreu no domingo agora, quando fizeram uma grandiosa festa lá, né? Isso. Próximo ao BQ ali. Como que foi a festa? Quem veio para a festa? Isso, a festa foi linda, com muita dificuldade, mas hoje eu entendo que a dificuldade é importante na vida de cada pessoa. É na dificuldade que a gente aprende a crescer, é na dificuldade que a gente aprende a fortalecer ainda mais a nossa fé. E que jamais a gente deve encarar a dificuldade como um tropeço, como um obstáculo. Pelo contrário, a dificuldade e o obstáculo a gente deve encarar como um grande aprendizado. E se a gente fugir da dificuldade, ela vai sempre estar crescendo. Aí quando chegar certo momento em que a gente for falar, eu vou bater de frente com a dificuldade, aí é tarde, aí ela virou uma grande muralha. Mas se a gente encarar a dificuldade e o obstáculo como um grande aprendizado, a gente vai estar sempre crescendo. E a companhia, ela foi agraciada e pela visita da folia de reis, que veio da cidade de Caçapava, e a folia do divino, e que veio da cidade de Eugênio de Melo. Veio 2 grupos para poder somar com essa festa, sabe? Então foi algo que não esperava, mas quando a gente coloca o amor de Deus em primeiro plano, as portas se abrem e tudo se concretiza. Olha que bacana, gente. Eu quero deixar os parabéns e reforçar, né, a todos os integrantes da Companhia de Moçambique do Parque Bandeirantes, né? Leve o nosso abraço a mãezinha, né? Isso. Que tá lá sempre, a criançada toda que Exato. participa, que é muito bonito, a gente sempre acompanha, então aproveitar também esse momento para abraçar o senhor aí. Isso. E desejar que os caminhos continuem sempre sendo seguidos com essa energia que o senhor traz para a gente. 70 anos. Muito boa, né, mestre? Isso, Então, a nossa pergunta quase terminando. Eu gostaria que o senhor deixasse umas palavras para os nossos telespectadores, inclusive as próximas agendas agora aí, Isso. Os próximos dias. Então, a nossa próxima agenda será no bairro da SECAP 3, na casa da senhora Gonçalina. A casa dela fica próxima da quadra, e que todo ano ela faz uma festa em louvor a Nossa Senhora. E esse ano ela recebeu uma graça imensa. Então, no próximo dia 29, a partir das 14 horas, o grupo do Mestre Paizinho, ele vai estar lá na SECAP 3. Na SECAP 3. E aí, a mensagem que eu deixo, que o Moçambique, que eu encontrei no Moçambique, e que também serve para cada pessoa, e que nunca desistam dos seus sonhos. E porque a dificuldade existe, e ela sempre vai existir,
e é até mesmo importante que a dificuldade exista. Porque se a dificuldade não existisse, a vida ficaria sem sentido e não haveria motivo. Por que a gente lutar? E por que eu vou querer ir mais além? Mas é importante que a dificuldade ela exista. Porque e se a dificuldade existe, e todos os dias a gente acorda feliz da vida, porque a gente tem um novo desafio. É nesse desafio que faz a gente ser grande na fé, grande no amor e grande na partilha. E que cada amigo e que cada amigo e telespectadores nunca desistam e caminhem sempre. E porque a vida é uma vitória, mas a vitória está ao alcance de todos, mas a vitória só depende de você. É do seu querer e do seu acreditar e do seu ir mais além e sempre navegar para as águas mais profundas. É nas águas mais profundas que estão os grandes tesouros que só serão encontrados e por aqueles que acreditam em cada missão que se faz. Mestre, muito obrigado pela mensagem deixada aqui aos nossos telespectadores, toda a população da cidade de Taubaté e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também, né? Fico agradecido de senhor ter aceito o convite aqui. Isso. E a casa está sempre aberta para o senhor vir falar sobre as atividades da Companhia de Moçambique, né? E hoje é uma vitória, conseguimos fazer o nosso programa aqui, tá vendo? Só sobre saúde, porque o Dr. Marcos veio e falou sobre saúde no primeiro bloco. O mestre Paizinho com essa vitalidade aí a respeito da cultura popular, que também é saúde, gente. Então, eu e Marcelo Pérez, a gente já cumprimos o desafio de fazer o programa dessa quarta-feira, dia 25 de outubro, e amanhã a gente tem outro desafio ainda a cumprir, com a ajuda de vocês que estão em casa e que sempre nos prestigia no programa das 6. Mas não vão embora não, continue com a nossa programação aí, porque a TV Cidade está sempre trazendo as novidades da cidade e região para você. A você que fica com a nossa programação, uma ótima noite e até amanhã.